Portanto, para esse vídeo nós vamos falar sobre testes unitários no Flutter, mas antes de falarmos de testes unitários especificamente para o Flutter, eu quero tirar um tempinho antes para falar do que são testes e por que eles existem e qual é a sua real importância. Okay? Por que que nós devemos realmente nos preocupar com testes unitários e não só os testes unitários, devemos nos preocupar especificamente em testar o nosso projeto, testar o nosso código, testar o nosso aplicativo, no geral, para certificarmos de que ele não quebre nas mãos do usuário final. Isso pode causar muitos problemas para o negócio do projeto em si. Okay. Então, o que são testes? Testes são basicamente artimanhas que nós vamos aplicando no processo de desenvolvimento para que nós possamos nos certificar de que o nosso projeto, o código que nós escrevemos, ele funcione e que funcione de acordo, e não apenas que funcione, mas que funcione de acordo às especificações, de acordo com a regra de negócio do projeto. Okay? Então, nós não vamos simplesmente testar e falar que não vamos simplesmente fazer testes manuais e dizer, ok, nosso projeto está testado, funciona aí, vamos entregar o projeto para o usuário final. Okay? Nós devemos nos certificar de que os testes eles seguem as especificações da regra de negócio que nos foi dado como desenvolvedores. Okay? Então, por exemplo, nós temos aí um projeto que quando clicamos em algum botão, sei lá, deve acontecer alguma coisa. Vou dar exemplo aqui na nossa tela, porque quando eu clicar aqui, essa imagem deve desaparecer. Okay? Eu não vou simplesmente escrever o código e dizer, ok, o código está feito, vou rodar o aplicativo, vou testar manualmente e dizer, ok, está a funcionar e vai funcionar para todo sempre. Isso não é bem assim que nós devemos fazer os testes. Okay? Os testes devem ser feitos com base na regra de negócio. Okay? O que é que isso significa? Isso significa que quando nós devemos fazer essa simulação, okay? Essa simulação de clicar aqui e verificar de que quando nós fazemos o clique nessa imagem, ele realmente desaparece. E devemos fazer esse teste escrevendo o código, não apenas fazendo um teste manual e clicar na imagem manualmente e verificar que o teste funciona. Mais razões sobre isso em alguns segundos. Tipos de testes. Existem vários tipos de testes. Eu vou falar aqui de alguns que eu acho que são, de alguma forma, os mais importantes. Não que eles sejam os únicos mais importantes. Todo tipo de teste é importante e tem a sua razão de existência. Mas eu aqui vou mencionar os que nós devemos geralmente nos preocupar mais como desenvolvedores. Teste de integração. Teste de integração é basicamente nós conectarmos todas as unidades de código, conectarmos todos o nosso código e testar ele como um só. Okay? Vamos supor que nos foi dada a tarefa de desenvolvermos uma funcionalidade de login. Okay? Nós não vamos simplesmente testar que quando o usuário digitar um nome errado, devemos mostrar alguma mensagem. Nós devemos testar devemos testar toda a funcionalidade completa. Okay? Devemos testar de que quando a aplicação é apresentada, quando digitar algum erro, quando o usuário digitar um nome inválido, um erro é apresentado, devemos testar que a mensagem que é retornada do back-end é propriamente apresentada para o nosso usuário, okay? Que as exceções já são devidamente tratadas. Isso deve ser feito de uma única vez, ok? Por isso é que nós chamamos de teste de integração. É um teste em que nós vamos conectando várias partes do nosso projeto e vamos testar eles como um só. Isso especificamente para certificar de que cada parte do nosso projeto, cada parte do código que nós escrevemos funciona de uma vez integrada com as outras partes que não estejam relacionadas.
Outro tipo de teste muito importante é o teste de regressão. O teste de regressão ele é muito importante porque ele certifica que um bug que foi encontrado não volte a acontecer. O que em palavras miúdas, falando assim mais num português mais compreensível, eu vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que foi encontrado um bug no nosso projeto que, quando eu clico nesse, não sei se vocês conseguem notar aqui o meu mouse, quando eu clico, por exemplo, aqui no botão para esconder esse card aqui, o card não desaparece, ok? Encontramos esse bug, nós vamos partir para o código, vamos investigar a causa desse bug. E depois de nós encontrarmos a causa, o que nós devemos fazer é escrever um teste de integração, um teste de regressão. O que é que significa? Vamos criar um teste que, quando nós clicarmos nesse botão, esse cartão vai desaparecer. E esse teste de início vai falhar, obviamente, porque nós ainda não corrigimos o problema. Então, esse teste vai falhar e logo que escrevemos o teste, certificar que o teste falha, nós encontramos a causa do problema. E posteriormente, o que nós devemos fazer, então, é corrigir o problema real, corrigir o bug verdadeiro, e depois verificarmos que o teste que nós escrevemos, o teste de regressão que nós escrevemos, que nós acabamos de escrever, ele, então, vai passar sem algum problema. Okay? Essa é mais ou menos a explicação para testes de regressão. São basicamente testes que nós vamos escrever depois de encontrarmos um certo problema, um certo bug na nossa base de código, no nosso projeto ou no nosso aplicativo. E a real importância desse tipo de teste é pelo simples facto, e um facto muito importante, de que uma vez que encontramos algum bug, nós devemos certificar que o nosso código tem algum teste que nos vai dizer, ok, se esse teste não passar é porque quebramos determinada funcionalidade no nosso projeto, e então devemos corrigir esse problema, ok? É mais ou menos isso. E temos também o teste de UI, okay? Esse tipo de teste é especificamente feito, falando de Flutter especificamente, são o que nós chamamos de teste de widgets, ok? Quando nós vamos testar um certo widget personalizado, um certo widget customizado, um certo widget que nós mesmos criamos, nós vamos considerar esse tipo de teste um teste de UI, ok? Que são testes de componentes da interface do usuário. Nesse tipo de teste, o que nós fazemos geralmente são verificar que uma ação, um pixel é desenhado na tela. Por pixel, quero dizer um texto, uma imagem, uma barra de progresso, um efeito de scroll, ou por aí fora. Então, vamos dizer que, por exemplo, voltando aqui no texto, vamos dizer que nós precisamos, quando eu tentar fazer o login, com um nome de usuário inválido, o nosso widget, a nossa tela, ela deve apresentar uma mensagem de erro. Okay? Esse tipo de teste já não é simplesmente um teste unitário, mas um teste de UI. Okay? Onde nós basicamente vamos testar os componentes da interface do usuário e certificar de que eles funcionem com base nas especificações do projeto. Tem também os testes de usabilidade. Estes testes de usabilidade são feitos por usuários finais, e não só, okay? Nós como desenvolvedores também vamos fazer teste de usabilidade, e que é geralmente um tipo de teste que nós como desenvolvedores vamos sempre fazer. É aquele teste que nós vamos criar um projeto, ou vamos começar o processo de desenvolvimento de algum projeto ou funcionalidade, e depois de nós completarmos, nós vamos rodar o nosso projeto diretamente em um dispositivo, e vamos pegar no telefone ou no emulador e vamos seguindo aí as etapas para verificarmos de que a funcionalidade que acabamos de escrever, ela funciona. Okay? Este tipo de teste é geralmente feito é comumente feito pelos usuários finais, ou por um grupo de pessoas que vão simulando o usuário final. Isso significa que nós vamos construir a aplicação, uma vez que nós temos a versão inicial, uma vez que temos o MVP pronto, nós vamos pegar esse MVP e vamos enviar para certos amigos, para certas pessoas da equipa
da equipa lá da empresa. E geralmente são pessoas que não têm, são pessoas que não fazem parte do ciclo de desenvolvimento do projeto. E essas pessoas vão fazer vários tipos de testes, vão fazer teste de usabilidade, teste de acessibilidade, que nós vamos observando a dificuldade que os usuários vão ter ou que os usuários têm em acessar uma atividade do nosso povo. Se querem observar um botão que eles deviam facilmente observar ele e terem acesso ao mesmo componente e por aí fora. E por fim temos o teste de unidade, que é o que nós estamos a abordar aqui. O teste de unidade é basicamente um teste que vai ser efetuado para um método, uma função ou uma classe específica. Okay? Essa unidade aqui ela vai significar especificamente um método, uma função ou uma classe. Okay? E nunca vai além disso. Se tivermos a testar, por exemplo, a combinação de duas classes, isso já não é um teste de unidade, isso iria cair lá para o teste de integração, okay? Onde nós estamos a integrar duas classes diferentes, estamos a integrar dois métodos diferentes e estamos a verificar que eles juntos se comportam do jeito esperado. Okay? Dito isso, o que é um teste de unidade é basicamente o processo de verificar que certa parte, que a menor unidade de código do nosso projeto funcione como esperado. E o exemplo mais prático disso é, por exemplo, temos um método que vai verificar ou que vai validar o nome de usuário ou a senha no processo de login. Então, nós vamos ter aí um método chamado, por exemplo, validate email, ou esse é um método que vai validar o e-mail digitado pelo usuário, e com base no e-mail recebido, nós vamos certificar de que o e-mail contém, por exemplo, o arroba, e que termine, por exemplo, com .com, com uma extensão específica. Isso tudo se baseando nas especificações do projeto. Okay? Supondo que nós estamos a desenvolver uma aplicação especificamente para um grupo de usuários ou para uma empresa, nós geralmente vamos ter especificações bem restritas e nós devemos fazer testes com base nas especificações que nós recebermos. Okay? Vamos partir para o código. Essa foi basicamente uma pequena demonstração. Aplicação interessante, ok? É basicamente o famoso contador, que é a aplicação que vem quando tu crias um projeto Flutter ou quando tu rodas aí o Flutter Create, mesmo dentro de um projeto existente. E nesse Create, nesse código, nós temos uma UI assim escura, temos um texto aqui e temos dois botões. Okay? A nossa tarefa vai ser, então, de criar um teste unitário para essa aplicação, okay? Para essa funcionalidade de incrementar o valor que temos aqui na tela. Okay? Especificamente, vamos testar esses dois botõezinhos aqui. Antes de mais nada, nós vamos já criando aqui, vamos deixar isso funcional. Okay? Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho. Me avisa se não, deixa aí nos comentários se não conseguem ver o texto com facilidade. Eu vou criar aqui uma variável inteira, vou chamar de counter, e eu vou atribuir ela 0. Aqui no centro nós temos o nosso widget text, e eu vou passar o nosso counter dentro do nosso widget text. Okay? Bem, aqui no nosso contador, o que nós vamos fazer no botão para decrementar, nós vamos simplesmente chamar aqui o setState e nós vamos decrementar a nossa variável. Vou minimizar aqui. No increment, nós vamos simplesmente fazer o inverso. Vou chamar aqui setState e vamos incrementar o nosso counter. Com isso, nós temos a aplicação funcional. Eu vou fazer aqui o outro reload.
E já temos aqui a aplicação funcional. E supondo aqui que nos foi pedido uma aplicação, simplesmente uma aplicação como esta, que é para simplesmente um contador com 2 botões para incrementar e decrementar, nós poderíamos dizer que a aplicação está feita e entregaríamos para o nosso cliente fictício. Mas aí nós passamos aí a regra de testes, quebramos aqui a regra de testes, que é algo muito importante e que a importância dos testes, a real importância dos testes, de testes unitários e nos testes no geral é que eles certificam-se de que nós não vamos a quebrar a nossa aplicação posteriormente. Por exemplo, nós podemos voltar aqui daqui a 5, 6 meses, ou 1 ano, ou 2 anos, nós podemos não fazer ideia do que essa aplicação faz ou como é que ela foi implementada. É muito fácil nós sabermos, tendo uma aplicação como um contador, mas num projeto assim de grande porte fica realmente muito difícil. Eu já tive experiência com isso e a única coisa que pode salvar você de dores de cabeça, de noites sem dormir, de dias frustrantes, é escrevendo testes unitários. E os testes unitários, eles são muito importantes porque eles são os mais fáceis de se escrever e mais fáceis de se rodar e, obviamente, são eles que vão te dizer com exatidão quando é que você quebrou uma funcionalidade e como você deve resolver, ok? Ok, então temos aqui a aplicação pronta. Ela não é testável do jeito que está, então nós vamos tornar ela testável. Vamos tornar ela testável de que jeito? Separando, ok? Segregando a lógica de incrementação fora da nossa interface do usuário, ou seja, fora dos nossos widgets. Eu poderia criar aqui mesmo a nossa classe, mas vamos criar ele fora, vamos criar ele num ficheiro separado e já depois eu explico porque que estamos a escolher essa opção. Então vou chamar aqui de counter model ou counter view model, né, que seria vai ser a classe responsável por tratar aqui a regra de negócio do nosso contador. E já que eu vou criando a classe counter view model, essa nossa classe ele vai estender um value notifier. O value notifier é do tipo inteiro. Vou aumentar aqui, fazer aqui o zoom. Ok, perfeito. É int. Ok, e vamos implementar aqui o construtor padrão, porque o nosso value notifier nos exige que nós passemos aí um valor padrão, um valor default, ok? E nós vamos deixar 0, ou podemos passar um valor padrão, ok? Opcionalmente. Vamos deixar aqui essa propriedade, caso nós queiramos passar um valor padrão. E vamos passar aqui a nossa variável default value. Okay. Essa nossa classe ela estende de value notifier simplesmente para facilitar o acesso dela ou facilitar a integração dela com os nossos widgets. E já vou mostrar aí, vamos mostrar como fazer essa conexão com ela. Okay. E no nosso counter view model, nós vamos esperar aqui 2 métodos, que vai ser o increment, que vai simplesmente pegar no nosso value, o nosso value notifier nos dá, e vamos incrementar ele. E vamos criar aqui outro método que vai ser o decrement, que vai reduzir a nossa variável por 1, toda vez que chamado. E devemos chamar aqui o nosso notify listener, para ele reconstruir aí os nossos widgets na tela. Ok, tudo pronto, é algo bem simples, okay? Bem fácil de se entender. Temos simplesmente 2 métodos que devem incrementar o valor do nosso value notifier. Agora nós vamos refatorar o nosso código, vamos substituir o nosso counter, já vai deixar de ser um int para ser um counter view model. E aqui nós vamos dizer
vamos criar aqui nosso counter view model. Aqui já vai deixar de ser counter toString, mas será um counter value. E nós precisamos envolver aqui o nosso texto dentro de um widget que vai ser reconstruído toda vez que o nosso counter view model chamar aqui o notify listeners. Okay? Vamos chamar aqui o value listenable. Vamos passar aqui o nosso counter. E no nosso builder, vamos ter aqui o contexto passado. Vamos ter o valor e vamos ter o widget opcional. Vamos retornar aqui o nosso texto. Porque agora o nosso texto ele vai ser reconstruído toda vez que o nosso increment e decrement for chamado. Ok, essa parte está completa. E aqui nos nossos botões, o que nós vamos fazer agora vamos remover aqui, vamos nos livrar do set state e vamos chamar o nosso counter decrement diretamente. Vou deixar ele em uma linha apenas. E vamos fazer o mesmo aqui para o nosso increment, para o nosso botão de incremento. Chamar aqui o counter. Vamos chamar o increment. Ok. Deve estar funcional. Vamos fazer aqui o auto restart. E nós podemos observar que agora que nós nos livramos do set state, nós podemos tornar esse widget stateless, mas por questões de simplicidade nós vamos manter simplesmente como está. E agora se nós formos usar a aplicação, nós podemos ver que ela também funciona sem algum problema, mas agora nós temos esse bônus, temos esse ganho, que é a possibilidade de nós testarmos essa funcionalidade independentemente dos nossos widgets. Okay? Nós fizemos esse desacoplamento e temos agora a liberdade de testarmos as nossas funcionalidades separadas. Okay? Agora nós podemos fazer um teste unitário fora de um teste de UI, que é algo muito, muito importante. Vamos vir aqui na pasta testes. Para efetuarmos testes unitários ou teste de widget, nós precisamos do package tests ou simplesmente do package Flutter test. Okay? O Flutter test ele nos dá a possibilidade também de efetuarmos testes unitários e também testes de widgets, mas se tu não vais fazer teste de widget, tu podes simplesmente importar o package test. Okay? Eu vou manter do jeito que está. E o Flutter test ele faz parte do SDK e já vem com o projeto criado, com os projetos criados por padrão. O Flutter ele reconhece apenas os testes que são encontrados dentro da pasta test. Okay? Então, todos os teus testes devem residir dentro dessa pasta. E dentro dela, vamos adicionar todos os nossos ficheiros e criar então a mesma estrutura, o que é recomendado. Okay? O que eu estou a tentar dizer é que do mesmo jeito que a nossa aplicação está estruturada no diretório lib, nós vamos ter também a mesma estrutura aqui. Então, geralmente é comum nós criarmos aqui um diretório src, okay? E eu vou mostrar aqui o nosso counter model e também iria mover, por exemplo, iria criar aqui dentro disso também um diretório chamado UI, onde iria residir a minha página inicial. Okay? Mas isso seria conteúdo para outra aula. Isso é basicamente um tema totalmente não relacionado. Para a questão de demonstração, temos aqui essa estrutura bem simples,
Okay? E nós devemos criar a mesma estrutura aqui na pasta de testes. Isso simplesmente para simplificar a procura a procura dos ficheiros de testes e ficheiros que contêm a real implementação do nosso projeto. Então aqui eu teria, por exemplo, o diretório src também, e dentro dele eu iria criar um ficheiro Dart e que ele deveria ter o mesmo nome que o nosso ficheiro a ser testado, Counter View Model, e ela deve terminar sempre com a extensão test.dart. Okay? Isso para que o Flutter reconheça que esse ficheiro ele é um ficheiro que é esperado que ele contenha código para testar um determinado código. Devemos criar também aqui, devemos ter sempre aqui a função main, que é a função que vai executar todos, é a função principal que deve conter toda a referência dos nossos testes. E dentro da nossa função main, nós vamos começar então a trabalhar nos testes da nossa classe CounterViewModel. E especificamente também das nossas funções. Okay? Vamos criar aqui o nosso CounterViewModel. Vou chamar ela de Counter. Vamos inicializar ela. Nós podemos atribuir aqui um valor padrão, né, para os nossos testes, por exemplo, que seria já um ganho, e poderíamos fazer vários outros tipos de testes e não apenas os dois simples que nós estamos a fazer aqui para a demonstração. O Flutter nos dá a possibilidade de inicializarmos essa propriedade toda vez que um teste for executado. Eu vou mostrar isso um pouquinho mais para frente. Vamos chamar aqui a função text. Ela nos dá aqui duas propriedades, que a primeira é a descrição do teste, e nós também temos convenções para os testes que nós vamos escrevendo. Então, o que eu comumente faço, okay, se não é uma regra geral, existem várias regras para descrever os testes, mas o que eu sempre faço é especificar aqui o nome do método, tá, que seria o nome do método, e depois eu iria dizer o que ele devia fazer, ok? Então seria a saída esperada. E aqui simplesmente iremos escrever os nossos testes. Então, seguindo essa convenção, escrever o método e depois a saída esperada, não seria na verdade simplesmente um método, seria o componente ou a coisa a ser testada. Poderia ser, por exemplo, a classe, só estaria a testar aqui essa classe, e dentro desse teste eu teria todas as cargas de teste para essa única classe. Mas aqui nós estamos a fazer teste de unidade para métodos em específico, e essa seria a convenção. Então eu iria chamar aqui o increment, ou seja, o método increment, quando chamado, deve incrementar o valor por uma unidade. Ficou aqui meio extenso. Okay. E temos o nosso teste, temos aqui a descrição do nosso teste. E agora que temos unidade, e o que nós vamos fazer agora é escrever o teste para o nosso método increment. Okay? Inicialmente, a regra dos testes que nós devemos fazer é sempre verificar o estado inicial, efetuar uma ação, ou seja, testar o método ou o componente a ser testado, testar o método. Eu vou dizer aqui método porque é o que nós estamos a fazer agora. Testar o método e depois
devemos verificar a saída. Devemos verificar a saída ou o efeito, verificar o efeito causado. Ou seja, verificar que o efeito causado é o esperado. Essas são as 3 etapas do teste. Então, para o nosso counter aqui, nós sabemos, nós temos aqui o valor padrão definido para 0. Então, no nosso teste, nós vamos dizer, ok, o estado inicial, nós esperamos que o nosso counter ela contenha um valor 0 e que quando nós chamarmos o método increment, nós esperamos, então, vamos usar aqui o método expect, esperamos que o nosso counter ela tenha um valor incrementado por 1. Ou seja, aqui nós estamos a dizer, ok, o nosso counter view model ele vai ter o valor inicial 0. Quando nós quando nós chamarmos o método increment, o nosso counter view model ela deve ter o valor incrementado por 1. Ou seja, vamos ter o valor 1 ao invés de 0. O expect é a forma que nós vamos definir expectativas do que deve acontecer, ok? Do que a regra, do que deve acontecer, estou um pouco perdido aqui. É o método que nós vamos usar para verificar então que o efeito causado pelo nosso método trouxe o resultado esperado, ok? E se nós podemos simplesmente podemos imaginar do método expect como um assert, okay? Então aqui o que nós estamos basicamente a dizer aqui é que nós esperamos que o nosso counter, ponto velho, ela seja igual a 1, okay? E se isso não for verdadeiro, obviamente nós teremos aqui um crash. É basicamente isso. Ok, vamos executar aqui o nosso código. Vamos rodar aqui o nosso teste. Eu vou remover aqui o primeiro teste. Ok? E o nosso teste passou sem algum problema. E vamos fazer o mesmo, então, para o método de increment. Vamos chamar aqui o nosso método de teste, nossa função de teste. E vamos declarar aqui, definir a descrição com base na nomenclatura que nós estamos a usar aqui. Então vai ser o nome do método, decrement, deve decrementar ou reduzir o valor por uma unidade. Vamos definir aqui o corpo do nosso teste. E vamos fazer sempre a mesma coisa, verificar o estado inicial. Então, o nosso counter ele deve sempre estar resetado para 0, enquanto escrevemos esse teste. Quando nós chamarmos o método decrement, nós devemos verificar, nós esperamos que o nosso velho contém o valor -1. Okay? E vamos fazer aqui o teste. Temos que observar aqui que estamos a fazer o teste de cada um. Estamos a fazer testes isolados, estamos a executar os testes isolados. E agora vamos tentar rodar todos os testes da nossa classe View Model. E devemos verificar que todos eles rodem sem nenhum problema. Ok, e temos aqui alguma falha. Por quê? Porque o que ele nos diz aqui é que o valor esperado para o teste de decremento, para o teste de redução do valor, ela espera o valor 0, ou seja,
esse teste aqui falhou e o valor atual foi 1. Ok? Por que que isso aconteceu? Porque nós não estamos a reiniciar o estado da nossa classe. Ou seja, nós estamos aqui a fazer um teste de integração literalmente. Ok? Porque não estamos a reiniciar o teste, não estamos a reiniciar a nossa classe toda vez que um teste específico está a ser executado. Para isso, o Flutter nos dá o método setup. Temos o teardown. Que, como diz a descrição aqui, é basicamente essa função vai ser chamada toda vez que um teste for executado. Por exemplo, esse teste acabou de rodar, esse método vai ser chamado. Quando esse começar e terminar a sua execução, esse teste também vai ser chamado. E aqui o que nós fazemos é basicamente reiniciar o valor, reiniciar a nossa classe, o nosso viewModel. Então aqui nós podemos dizer counter dispose, por exemplo. E devemos fazer a mesma artimanha, para toda vez que um teste for iniciado, ou antes de um teste for iniciado, que é o método setup. Okay? O setup, igualmente ao método teardown, ele vai ser chamado toda vez, o setup, no caso, ele vai ser chamado toda vez que um teste está prestes a ser executado. Então, antes do primeiro teste for executado, o nosso método setup vai ser chamado antes e depois o teste vai ser executado. E logo que ele terminar, o teardown vai ser chamado e antes do segundo teste começar a ser executado, o setup vai ser chamado novamente e quando ele terminar, o teardown vai ser chamado novamente. Okay? Isso nos dá a possibilidade, então, de nós reiniciarmos a nossa classe bem antes de cada teste for executado. E aqui no nosso setup, nós vamos ter o nosso counter inicializado. Counter viewModel. E podemos, obviamente, remover aqui a inicialização. Vou definir aqui o late. Eu estou usando aqui a versão null safe do Dart. Então, tem a possibilidade aqui de dizer que essa variável nunca vai ser nula, usando aqui a palavra reservada late. Ok, agora vamos rodar todos os testes um atrás do outro e devemos verificar que todos os testes passem sem algum problema. Ok, agora temos os dois testes. Podemos ver que os dois testes passaram com sucesso e assim nós podemos ter a certeza então de que a implementação da funcionalidade de incrementação e decrementação da nossa aplicação de contador, ela funciona como esperado. Nós podemos também, por exemplo, verificar de que a nossa função de decrement, ela não pode decrementar abaixo de 0. Ok? Então, nós vamos, por exemplo, vir aqui e escrever um teste similar a esse. Eu vou até duplicar aqui para me salvar algum tempo. E dizer que... Ok, aqui... Faltou aqui um D. Aqui nós podemos dizer que o método decrement não deve reduzir o valor não deve reduzir o valor abaixo de 0. E nós vamos dizer, ok, esperamos que o nosso counter inicialmente seja 0. Quando o nosso counter for decrementado, ela não pode baixar para 0. Okay? Isso é similar, na verdade, ao teste que nós já temos aqui, que nós esperamos que seja -1. E o que nós poderíamos fazer, então, é basicamente remover esse teste e verificarmos de que quando o nosso contador chegar a 0,
e nós chamarmos a função decrement, ela não deve conter o valor menos 1, ou seja, ele deve se manter a zero. Se nós voltarmos a rodar aqui o nosso teste, vamos verificar então que o segundo teste vai falhar, isso porque o valor que vai estar aqui vai ser o valor menos 1. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui o valor atual, o erro do teste. Ele diz basicamente que ele espera o valor zero, esperamos o valor zero, mas que o valor retornado na propriedade velho é menos 1. Nós podemos ir então no nosso counter view model e no nosso decrement fazemos uma verificação bem antes de decrementarmos a nossa variável. Nós simplesmente vamos verificar se a nossa variável é igual a zero, vamos simplesmente retornar, ou seja, não vamos decrementar o nosso valor. Isso até pode ficar um pouquinho mais bonito e harmônico ali, ok? E agora temos a nossa regra de negócio corrigida e devemos então voltar a rodar os nossos testes e verificar que o nosso teste passe sem algum problema. Ok, temos aqui o nosso teste passou. E é basicamente isso que eu tinha para mostrar para essa apresentação. Os testes são realmente importantes. Pode parecer uma simples coisa para uma aplicação que temos 2 métodos apenas, mas quando nós temos projetos com centenas de classes, quando nós temos projetos com projetos com 50, 100 classes, é muito importante que nós escrevemos testes para cada regra de negócio que nos foi passada, para certificarmos que a nossa aplicação não quebra e não quebra no dispositivo dos usuários finais e para termos aquela confiança de que o nosso projeto ela funciona como nos foi requerido e funciona conforme as especificações das regras de negócio. Okay? Espero que tenha esclarecido o máximo para o pessoal que está a iniciar na área de testes de Flutter e espero que vocês passem então a escrever testes nos vossos projetos e até mesmo para os projetos mais pequenos que vocês estejam escrevendo. Não sei se temos algum comentário, alguma dúvida. Vou terminar aqui a apresentação. Pessoal, qualquer dúvida podem escrever aí no chat e o Pedro vai poder esclarecer. Parece que não temos nenhuma pergunta até agora. Espero que tenha sido o mais claro possível, que não causou alguma dúvida. Mas se tiverem alguma, é só deixar aí nos comentários. Acho que teremos aí alguns minutinhos a mais para guardar as dúvidas. Pedro, eu vou aproveitar, já que ainda estamos à espera das dúvidas, e colocar a minha. Eu já tive a oportunidade de escrever alguns testes com o Cypress, mas sinceramente, como full stack developer, eu ainda não havia visto a necessidade de criar a solução e depois escrever os testes. Então, gostaria de saber de ti quais são os testes que aconselharia que eu passasse a fazer. E eu não sou Flutter developer, mas o tema acabou mesmo sendo abrangente.
Sim, sim, entendo, entendo. Então, os testes unitários, nós estamos, existe uma hierarquia de teste, então essa hierarquia segue dos mais fáceis de se escrever, dos tipos, os testes mais fáceis de se escrever até os mais complexos. E os testes de unidade ou os testes unitários são os testes que são assim, mais fáceis de se escrever, mais fáceis de se executar e são os mais fáceis são os mais fáceis e são os mais fáceis em nos dão mais facilidade de encontrar os problemas da aplicação em comparação, por exemplo, dos testes de integração que geralmente têm que ser executados dentro de um dispositivo e, por exemplo, nós nem sempre temos um dispositivo, nem sempre temos uma infraestrutura completa para nem sempre temos uma infraestrutura completa para rodar esses tipos de testes nas nuvens, ou podemos simplesmente, claro, fazer esses testes nos nossos dispositivos, nossos próprios dispositivos, mas que sim, também temos essa dificuldade, temos essa limitação grande, que é que testes de integração geralmente podem levar horas para terminar sua execução. Isso quando estamos a falar, por exemplo, de aplicações realmente grandes. E então, os testes mais fáceis de se escrever e que geralmente é aconselhado são os testes unitários, que se tiveres que pelo menos escrever algum tipo de testes, que sejam os testes de unidade. Porque eles vão certificar que pelo menos todo o código que você escreveu, ele funciona como esperado. E isso dá aquela confiança de que, ok, se toda a parte do código que eu escrevi, ela foi propriamente testada e está funcionando como esperado, então, quando eu for integrar todas as partes do código e gerar aplicação, eu pelo menos espero que encontre realmente poucas falhas, e isso geralmente quer dizer que se você tem 100% de cobertura de testes unitários, a tua aplicação pode estar livre de bugs de alguma forma. Não que vai estar 100% livre de bugs, porque, claro, nós não somos perfeitos e vamos sempre esquecer algum promenor, mas que vai ser muito difícil você encontrar problemas em um projeto que tenha uma cobertura 100% de testes. Então, o que eu recomendaria para terminar, para responder a tua pergunta, seria que pelo menos que escreva os testes unitários ou testes de unidades em seus projetos. É o mínimo que nós podemos fazer. E para ir um pouquinho mais além seria depois os testes de integração, onde tu terias que, por exemplo, testar uma funcionalidade completa, ou seja, combinando todas as classes que fazem parte dessa funcionalidade de registro, da funcionalidade de comentários, por exemplo, e integrar todas essas classes e depois fazer um teste completo sobre essa funcionalidade. Não sei se isso responde a tua pergunta. Okay, que bom. Temos aqui uma outra pergunta, Pedro, do Manuel. Ele diz que aproveitar o espaço e poderia falar rapidamente do TDD aplicando ao Flutter. Ok, boa pergunta. Sim, TDD é o acrônimo de Test Driven Development, que em português significa desenvolvimento dirigido a testes. Ok, isso é basicamente uma palavra bonita para descrever que é para uma convenção, que significa que tu vais escrever os testes bem antes de escreveres a funcionalidade. O que isso significa? Antes de tu escreveres, do exemplo que eu acabei de demonstrar, antes de tu escreveres, de eu escrever, por exemplo, a classe CounterView Model e todas as suas funções, eu poderia primeiro partir para o código, partir para a parte de teste, escrever todos os testes e depois implementar a funcionalidade. Ou seja, eu iria escrever todo o teste e depois é claro que teremos erros de compilação, e isso é esperado. Isso também isso faz parte do ciclo do TDD, do desenvolvimento dirigido a testes. Nós vamos escrever teste com classes que nem sequer existem no nosso projeto.
e depois nós vamos escrevendo cada unidade até que aqueles testes sejam satisfeitos. Ou seja, nós vamos escrever o teste, por exemplo, do método increment counter, sem antes escrever a função increment counter dentro da classe counter view model. E o TDD é basicamente isso. Isso é aplicado, pode ser aplicado, é uma artimanha de desenvolvimento que pode ser aplicado para qualquer tipo de tecnologia. E falando de Flutter especificamente, seria basicamente isso. É o mesmo que tu escreveres os testes, mas o que difere é como você escreve os testes. Do jeito que eu demonstrei aqui, eu não apliquei o TDD. Eu simplesmente escrevi a funcionalidade e depois partir para a escritura dos testes. Mas se eu fosse escrever aqueles testes com o TDD em mente, o que eu faria era primeiro escrever os testes e depois escrever a implementação. Qual é a vantagem do TDD? A vantagem do TDD é que ele te dá a possibilidade de você simplesmente escrever os testes que realmente importam. Ou seja, você vai o TDD geralmente é geralmente seguido quando você já tem as regras de negócio totalmente claras. Ou seja, você já sabe o que a aplicação deve fazer quando chamar aquela função, você já sabe o que aquela classe deve fazer, já sabes todas as regras de negócio específicas da aplicação, já sabes que quando chamar aquela função ela deve incrementar, ok? Então vais escrever apenas os testes relacionados a esta funcionalidade ou relacionados a esse método. E o TDD dá esse poder de você simplesmente se focar na regra de negócio, que é algo vantajoso quando falado do TDD. Ou seja, aqui na apresentação que eu acabei de fazer, no código que eu acabei de demonstrar, pode não ser muito óbvio e pode não ser necessário usar aqui o TDD, porque temos simplesmente duas funcionalidades e é muito fácil de tu pensares e se focares nessas duas funcionalidades apenas, enquanto eu fui escrevendo aqueles testes. Mas em um projeto grande, de grande escala ou de médio porte, por exemplo, eu já iria aplicar definitivamente o TDD para certificar de que, ok, eu foque apenas nas funcionalidades da aplicação, nas funcionalidades da aplicação, e que eu foque simplesmente em testar essas funcionalidades e nada mais. Porque quando não aplicamos o TDD, nós geralmente temos essa tendência de escrever até testes que não estejam relacionados ao código que nós estamos a escrever. E isso pode consumir muito tempo e esse tempo que você vai perdendo aí pode impactar nas entregas que você tem como desenvolvedor durante as sprints que você tem com a equipa, com a empresa onde você trabalha. Então, o TDD ele não tá totalmente relacionado ao Flutter, mas basicamente como você vai escrever os teus testes. Então, o TDD é basicamente o processo de tu escreveres os testes antes mesmo de escreveres as funcionalidades. Okay? Então, tu vais escrever testes com classes, tu vais imaginar a funcionalidade que você quer implementar e vais escrever testes com base nisso. E depois disso, tu vais escrever a real funcionalidade. É mais ou menos isso. Eu não sei se isso responde à pergunta do Matheus. Se não responde, por favor, deixa aí nos comentários. Ok. Valeu, Matheus. Muito obrigado, Pedro. Eu não sei se alguém mais tem alguma dúvida ou alguma sugestão. Se não houver, eu agradeço muito a presença do Pedro aqui, ao Standard Bank pelo patrocínio e a presença de todos que estão aqui. E não esqueçam de seguir as nossas redes sociais para manterem-se atualizados nos nossos eventos. Então, obrigado. Valeu. Obrigado pelo convite
para fazer essa apresentação aqui. Espero que consiga ajudar aí o pessoal que participou da live. E não esqueça de me seguir aí nas redes sociais para mais novidades sobre Flutter que virão em breve. Então, acho que podemos fechar aqui a live. Se ninguém tem mais alguma pergunta. Okay, Então podemos ficar por aqui. Muito obrigado a todos. valeu, pessoal.